Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos. E a gente está em mais um episódio de Aprendendo com as Falas de Jesus, né? Aprendendo com as Falas de Jesus. A gente pega ali textos em que Jesus falou, né? Na Bíblia, que é um livro milenar, é um livro que vem dando certo até hoje. E diz ali algumas coisas que quando Jesus esteve na Terra, encarnado, ele falou e algumas coisas ficaram cheias de segredo por trás dessas palavras. E através da revelação e misericórdia do Espírito Santo, Jesus, Deus, que vem nos revelando, a gente vem passando o que ele tem nos ensinado através da palavra dele. E aqui eu vou te falar um trechinho pequeno sobre comparações. Comparações. Às vezes a gente fica se comparando e comparando os tempos. Então, por que que eu estou há tanto tempo e não consigo atingir os alvos que eu planejei? Por que eu estou há tanto tempo e fulano está há tanto tempo e conseguiu antes de mim ainda? Por que que acontece isso na minha vida? Por que que eu sou um atrasado? Será que eu sou o único azarado? Todo mundo faz o que eu faço e se destaca. Todo mundo faz algumas coisas parecidas que eu faço e se destaca. E eu não me destaco. Antes de eu falar sobre diretamente o que Jesus falou sobre isso, eu queria te pedir, se você pudesse clicar aqui em curtir, se inscrever no canal aqui embaixo, aqui, ó, ativa o sininho, porque aí os vídeos posteriores que foram postados vão chegar até você, você vai ser avisado desses vídeos. E eu acredito que esses vídeos estão sendo úteis para você. E se estiver sendo útil, se você quiser deixar um comentário aqui embaixo de onde você é para me ver de onde está chegando esses vídeos, tá bom? Então Jesus estava conversando, né, com seus discípulos, com algumas pessoas ali que estavam ouvindo ele, seguindo. E ele falou assim, pessoal, é o seguinte, o reino do meu pai, o reino de Deus, ele é como um grande dono de propriedade rural, de uma vinha ou algo do tipo, que vai contratar trabalhadores, levanta cedo, vai contratar trabalhadores, vê se tem alguém parado para contratar, para trabalhar. Encontrando, ele chama. A Bíblia fala que, na parábola diz que ele chegou possivelmente umas 9 horas, salvo engano, chamou alguns trabalhadores e falou, eu pago vocês um preço justo, né? Um denário, né? Que naquela época era uma moeda de prata, equivalente a um dia de trabalho. E vocês concordam? Concordam, a gente concorda, então bora. E foi. Por volta de 3 da tarde, e outro grupo por volta de 5 da tarde falou, por que vocês estão aqui o dia todo parados sem fazer nada? Né? Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus falou que na parábola o proprietário da terra chegou lá e falou que eles estavam o dia todo parados. Só que o horário ali era 3 da tarde, possivelmente 5 da tarde. Como é que ele sabe que estava o dia todo? Então ele já tinha visto aqueles trabalhadores ociosos, sem fazer nada. Só que ele chamou no horário que ele achou propício. Eu lembro que alguns momentos da minha vida, né? Eu não sei se vocês me acompanham há muito tempo, mas eu trabalhei como CLT alguns tempos, trabalhei para outras empresas, né? E depois comecei a empreender muito cedo, desde os 14 anos de idade eu comecei a empreender, né? Vender, trabalhar para mim mesmo. E claro, alternadamente, depois trabalhei em CLT novamente, voltei a trabalhar para mim. Mas eu reclamava muito com a minha esposa, né? A gente tá junto há muito tempo, a gente tá há 17 anos casado, 19 anos juntos, e nesse tempo eu falava para ela, poxa, sabe que eu não entendo? Por que que eu faço o que eu faço bem, eu vendo bem, converso bem, eu sou uma pessoa que consigo dar atenção para a pessoa de forma mais, assim, tentando me aproximar mais do cliente, e as pessoas que fazem as mesmas coisas que eu faço, elas prosperam muito rápido e eu continuo travado, não saio do mesmo lugar. E aí eu ficava com aquilo encucado. E aí minha esposa, né, sem resposta, ela fala, eu também não sei te responder, mas tudo no tempo de Deus. E isso é muito, muito, muito lógico. A Bíblia fala que esse lavrador, esse dono de propriedade, ele viu pessoas o dia todo, mas ele chamou no horário que ele quis chamar, né? Então, às vezes leva um tempo de processo, leva um tempo de tratamento e não tem a ver
com trabalho, sabe? Para resumir aqui na história, aí a Bíblia fala, Jesus chegou e falou assim, que o lavrador mandou chamar, né, o dono de propriedade, o proprietário da área rural, mandou chamar para pagar no final do dia, falou assim, ó, chama primeiro os que começaram à tarde, que eu quero pagar eles, na frente dos outros. E aí chamou os que começaram a parte da tarde e pagou a eles um denário, né? Ou seja, o mesmo valor que pagou os que começaram bem cedo. E os que começaram bem cedo na hora de receber pensaram, opa, a gente vai receber mais então, né? E aí reclamou quando recebeu a mesma porção. E ele falou, mas por que a gente trabalhou muito mais desde o sol quente e esse pessoal que começou bem depois, eles estão recebendo a mesma quantidade que a gente? E aí falou assim, aí não seria injustiça? E o proprietário falou o seguinte, no meu dinheiro, na minha forma de administrar, quem decide sou eu. Quem controla quem e o que eu devo pagar sou eu. Eu não estou sendo injusto. O que eu tratei com você é o que eu cumpri. E o que eu tratei com eles é o que eu cumpri. Ou seja, o justo para eles foi aquele, o justo para vocês foi esse. Então, às vezes, a gente fica se comparando com quem está há muito tempo, com quem está há pouco tempo e estourou em alguma coisa, avançou, cresceu. Às vezes, eu estou há tanto tempo no ministério, na minha igreja e não cresço. Eu estou há tanto tempo na minha empresa e não subo. E o camarada entrou agora e já cresceu. E aí, algumas versões da Bíblia falam o seguinte, finalizando, os últimos serão os primeiros. Na Bíblia, a Mensagem, que é uma versão mais atual, ela fala assim, os primeiros terminaram por último e os últimos terminaram primeiro. Então, eu acho interessante que às vezes a pessoa que começa depois, ela começa já tratada em alguma coisa. Ela já começa preparada para chegar àquele nível. E a gente não quer entender que não tem a ver com trabalho, tem a ver com você, tem a ver comigo. Sabe? Eu demorei muito tempo para chegar ao patamar empresarial que eu estou hoje, né? Tem pessoas que demoram muito menos tempo. E eu ficava me questionando, eu falava, poxa, mas por que isso? E assim é a sua vida. Você fica se questionando e fica travando a sua vida porque você fica olhando e se comparando para quem começou a fazer as mesmas obras que você e cresceu muito rápido. Então não tem a ver com o trabalho, tem a ver com o modo de olhar, o modo de pensar, o modo de agir, o que você precisa ser tratado. Às vezes, algumas coisas que você precisa levar mais tempo são coisas que precisam ser configuradas na sua mente, no seu coração. Talvez se você receber antes do tempo, você não está preparado para lidar com o sucesso. Você não está preparado para lidar com a promoção. Você não está preparado para lidar com uma bênção antes do momento. E alguns estão. E quem administra isso, que é o proprietário da área rural, que aqui nesse caso aqui, né, é uma parábola, Jesus ele estava falando de reino, estava falando de Deus, de abençoador. Deus ele é abençoador e ele vai decretar e determinar o momento de te abençoar. A matemática de Deus não é um padrão humano, tá? Na matemática de Deus, os últimos são os primeiros. Quem é servo é o que vai liderar, entendeu? Maior é o que serve. Olha só, não tem lógica. Não trabalho com lógica humana na lógica de Deus. Deus não trabalha numa lógica, Deus trabalha num tempo diferente. Então, só se foque no que você precisa ser moldado durante o tempo de trabalho. Aquelas pessoas eram pessoas que gostavam de ficar se comparando, que possivelmente pela linguagem da tradução da Bíblia, a mensagem, eles, apesar de começar primeiro, eles foram enrolando para terminar no horário, e já os que chegaram depois mostraram serviço e terminaram primeiro, tá? Então, o modo em que você se destaca no reino é o modo em que você receberá de Deus aquilo que tem que ser recebido, aquilo que Deus tem preparado para você. Então, não se foque no tempo, não se foque nas pessoas, não faça comparações, faça comparação de você com você mesmo. O que eu posso melhorar de mim? O que eu posso fazer para chegar ao nível de pessoas que já conquistaram? Entende? Então, faça isso. Não se compare com pessoas.
Se compare com o seu melhor. O que você pode dar de melhor? O que Deus ainda está esperando de você? O que você precisa se desligar? Quais são as pessoas que você precisa, sem ingratidão, né? Você não precisa ser ingrato. Mas quais são as pessoas que você precisa deixá-las ir e começar para um novo ciclo? Quais são as rotinas que você precisa refazer de forma diferente? Quais são os hábitos que você precisa começar a trabalhar? Qual é o momento que você tem de relacionamento com o Pai, de ouvir Ele falar o seu coração? Você tira aí 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 5 minutos para falar com Ele no dia? Ou você não tem uma intimidade com Ele? Você está há muito tempo com Ele e o camarada que chega agora no reino, ele busca uma intimidade e cresce muito rápido no reino. Ah, Maia, você está falando de reino? Isso, reino. Quando você veio nessa terra, você veio para reinar com Ele. Em todos os âmbitos. Você tem que crescer espiritualmente, crescer psicologicamente, crescer fisicamente em estatura e conhecimento, crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em prosperidade. Eu não estou falando de ser endinheirado. Tem gente aí que é endinheirado, tem muito dinheiro, mas não tem sabedoria, não tem prosperidade. Não tem intimidade com o Pai. Então, não faça mais comparações. Se compare você mesmo com quem você pode ser. E cada tempo perdido é vida. A gente fala tempo é dinheiro, não, tempo é oportunidade de crescimento. Se você perde uma oportunidade de crescimento, você deixa de crescer. Ou você cresce num tempo muito maior. Então, o que você tem que se preocupar? Não é com os outros, é com o tempo que você tem preparado para o seu crescimento. Em que você tem investido? Você tem estudado, modelado pessoas que podem te dar bom exemplo? Então, começa a pensar dessa forma. Começa a ler livros de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Normalmente essas pessoas deixam segredos ali embutidos que te dão um flash, uma ideia. Então, eu declaro sobre a sua vida hoje que você, em muito pouco tempo, vai entender e vai começar a moldar suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, começar a eliminar as comparações e vai entender que a matemática de Deus é: os últimos serão os primeiros. Não importa o tempo que você começou, só comece. Não importa o tempo que você está. Se você está há muito tempo, é porque você precisa ser moldado e forjado para não se autodestruir lá na frente. Agora, se você começou há pouco tempo e está achando que vai demorar muito tempo para alavancar a sua vida em todos os âmbitos, não pense desse jeito. A matemática e o tempo de Deus não tem nada a ver com a sua lógica. Então eu queria agora, para finalizar, orar contigo e que nosso dia seja abençoado. Tá bom? Pai, nós somos gratos, Senhor, porque apesar de todos os erros e de toda a carnalidade e humanidade, o Senhor ainda é conosco, o Senhor sempre está presente, está sempre ouvindo. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo, que por algum momento caíram nesse vídeo involuntariamente, que a gente sabe que não foi involuntário, pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus, eles talvez em algum momento da vida se compararam e começaram a achar que não é para eles, que o Senhor não existe, que o Senhor não está vendo eles. E o Senhor, assim como a parábola desse proprietário, a parábola do templo, a parábola das comparações aqui, tem várias versões, o Senhor não avalia tempo, o Senhor avalia a pessoa, o Senhor avalia o comportamento, o Senhor não avalia tempo de estudo, tempo de trabalho, o Senhor avalia relacionamento. Então, eu creio que as pessoas que estão orando agora comigo vão começar a visualizar, porque o que você visualiza, o que nós visualizamos, a gente vai chegar lá. Se você visualizou, vamos chegar. Você já chegou. Então, eu vejo pessoas agora crescendo, eu vejo pessoas se aproximando da gente com novos relacionamentos, com novas propostas. Eu vejo um crescimento espiritual, material, financeiro em cada um. Eu vejo pessoas pedindo orientações e perguntando como que você conseguiu chegar aí. E a gente entendendo que tudo procede para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Nós declaramos agora vitória, resultados. Será uma semana diferente, será uma semana de recomeços, de cortes, de novos rumos, novas trajetórias. É o que eu declaro em nome de Jesus. Até a próxima. E esse é o terceiro vídeo da sequência das palavras de Jesus, aprendendo com Jesus. E que Deus te abençoe.